da inflação que está aumentando muito. Não foi a Petrobras que diminuiu o preço dos combustíveis, não foi. O preço diminuiu graças à redução de impostos, que foi o parlamento quem votou. Também temos falado sobre o orçamento, porque pega-se coisas pontuais e acusam. Ele vai diminuir recursos da farmácia popular, não vai ter nem ovo na merenda do ano que vem, não vai ter mais fralda geriátrica. Mentiras! O orçamento não é um decreto presidencial, é uma peça que a gente manda para o parlamento. E só existe o orçamento depois dos 594 parlamentares discutirem, participarem, voltar para a gente e a gente sancionar. E mesmo assim, se eu vetar alguma coisa, a palavra final é do parlamento brasileiro. Nos meus 3 anos e meio, 2 anos foi orçamento comigo. Tudo foi cumprido. Quando há contingenciamento, como se fala na Constituição de Educação agora, eu tenho que seguir a lei de responsabilidade fiscal. Contingencial é atrasar o pagamento, não é cortar verbas. Então a esquerda usa isso largamente, porque se o PT não mentir e não roubar, não é PT. Tá? E a gente vem mostrando o que é, mostrando o respeito que nós temos para com a família brasileira. Não queremos liberação de drogas. Quem fala nisso é porque não sabe a dor de uma mãe que tem um filho nesse mundo, ou nesse submundo. Respeitamos a vida desde a sua concepção, não discutimos a questão de aborto. Quando se fala em ideologia de gênero, tem muita mãe que não sabe o que é isso. Começaria falando, é o banheiro unissex. A tua filha de 7 anos vai no mesmo banheiro de moleque, de 10, 12 e 15. Qual o proveito disso? Quer destruir a família de vez? Quando nós falamos, respeitamos a propriedade privada. Não queremos saber de MST. E o que eu fiz com o MST? Dei dignidade aos assentados. Entregamos mais de 420 mil títulos. É o registro da terra. Essas pessoas passaram a ter dignidade, passaram a ingressar na agricultura familiar, colaborar, contribuir, serem cidadãos. E 80% desses títulos foram para as mulheres. Repetindo o Auxílio Brasil de R$ 1.600. Lá atrás tinham 13 milhões de famílias, lembra do PT? Começavam ganhando R$ 40 por mês. A vergonha em falar em R$ 40 por mês. Nós passamos para 600 no mínimo, com responsabilidade fiscal e ao lado do parlamento brasileiro. O Nordeste já começou a chegar às primeiras propostas positivas para nós, vai se transformar em poucos anos o maior produtor de energia limpa do mundo, com as eólicas aqui na costa. Temos um potencial para gerarmos o equivalente a 50 Itaipus. É a reindustrialização do Nordeste. É o nosso país, a nossa região aqui, que sempre há crítica sobre ela, mas a esquerda, o PT, a administrou por 20 anos. Se eles fossem tão bons assim, isso aqui tinha que ser uma Suíça. Quando se fala, por exemplo, em analfabetismo, quiseram colar em mim quando estivesse criticando o povo nordestino, a pesquisa que foi feita sobre regiões mais voltadas à esquerda não foi feita por mim. No tempo do PT se levava 3 anos para se alfabetizar uma criança. Agora se leva 6 meses. Mais 2 anos e meio para essa criança que aprendeu a andar, a ler, a escrever, adquirir conhecimento e ser alguém de fato lá na frente. Isso é uma parte do nosso Brasil. Por ocasião da pandemia, demos recursos para estados e municípios. Aumentamos em 1%, em 21%, o FPM. Hoje, não se tem notícia de servidores estaduais e municipais que tiveram, nos últimos 2 anos, atraso no seu pagamento ou parcelamento do 13º. Hoje é o dia do professor. Todo mundo se lembra do seu primeiro professor, da sua primeira professora. O que meu governo fez? Deu o maior reajuste da história para os professores da rede básica, 33%. Infelizmente, alguns estados, e são governados pela esquerda, não pagaram isso ainda. O nosso governo tem uma excelente política externa,
fomos na Rússia negociar fertilizantes. Chegaram, garantimos a segurança alimentar do nosso povo e a segurança alimentar de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Hoje, os fertilizantes já caíram mais de 20%, levando-se em conta o mês passado. Chegou o segundo navio de diesel da Rússia aqui. Somos obrigados a importar diesel. E o preço é o de mercado. Nós somos autossuficientes em petróleo. Não o somos em refino. Porque em 2004, 2005, Lula começou a fazer 3 refinarias, uma no Maranhão, uma em Pernambuco, outra no Rio de Janeiro, não concluiu nenhuma, torrou 90 bilhões de reais e nós somos dependentes de diesel. Estamos buscando solução para isso. Ou nós construímos, ou a iniciativa privada. Se achar que é lucrativo, constrói as refinarias. O Brasil está deixando de ser um país de futuro, é um país de presente, é uma realidade. A nossa economia no momento é uma das melhores do mundo. Saímos em V pós-pandemia. Taxa de desemprego lá embaixo. Revisão do PIB semana a semana. Na 15ª semana estamos revendo. Nós não. O mercado está revendo o PIB para cima. Somos um país que caiu a taxa de mortes, capitão Wagner, por 100 mil habitantes. Os números de 2021 serão revelados nos próximos dias. A taxa prevista serão 20 por 100 mil habitantes de mortes. Taxas ainda pode ser grande, mas bem menor do que os 40 na época do PT. Em parte disso, a nossa política também de armamento. Ninguém sai por aí distribuindo armamento. Nosso governo fez decretos com critérios, seguindo a lei. O cidadão de bem passou a usar arma de fogo, tê-la dentro de casa. Inibiu o crime no Brasil. Quando se fala em violência, diminuiu a taxa de feminicídio. Menos mulheres mortas por ano. A questão de combate à violência também passa por outras medidas, sem ser diretamente no assunto. Quando se cria empregos, quando se cria o PIX se tornou uma realidade. Somos os pioneiros. Ninguém tem PIX no mundo ainda. Os Estados Unidos, Colômbia e Uruguai querem o nosso PIX. Está sendo negociado com o Banco Central. Diminuímos em 50% o roubo de bancos no Brasil. A violência também cai em saidinhas. Porque se tem dinheiro hoje em dia via PIX. O dono do comerciante, do comércio, não precisa levar para casa dinheiro. Ao longo do dia, ele troca com as pessoas dinheiro por PIX. Criamos a lei da liberdade econômica. Muita gente não sabe o que é isso, mas uma coisa simples. No passado, uma senhora queria abrir um salão de beleza, ou uma outra pessoa queria abrir uma pequena pizzaria, ficava dependendo da boa vontade de algum vereador, ou de algum fiscal da prefeitura, ou de alguém influente, e passava meses e anos e não liberava o alvará. Com a nossa lei, em 30 dias, se a prefeitura não respondeu, ele pode abrir o seu negócio. Durante a pandemia, no Ceará não foi diferente, infelizmente, obrigou-se a população a ficar em casa. Tínhamos 38 milhões de pessoas que iam passar fome. Fica em casa, a economia te vê depois. Eu fui o único chefe de Estado do mundo que foi contra isso. Falei que tínhamos que cuidar dos idosos e que tinha comunidade. O resto tinha que trabalhar, que o vírus não iria embora. Vocês, grande parte da imprensa, me massacrou. Durante a pandemia, para atender, então, esses pobres, nós pagamos para 68 milhões de pessoas auxílio emergencial de R$600. E as mulheres, chefes do lar, receberam o dobro, R$1.200. Quando se fala em mulher, junto com o parlamento, votou-se uma nova lei de laqueadura. A mulher tinha que ter 25 anos para fazer a laqueadura, passou para 21. A laqueadura só pode ser feita 6 meses após o parto, agora pode ser feita no mesmo dia. A mulher era dominada, muitas, pelo marido.
tinha que ter autorização do marido para fazer a largadura, deixou de ter autorização do marido, e ponto final. Independência da mulher. A mulher, o que ela precisa é independência econômica. A Dani, da Caixa Econômica Federal, lançou o programa de microcrédito já em desenvolvimento. Você pode, com o microcrédito, a mulher vai lá, pega o empréstimo, 3, 4, 5 mil reais, a juros baixíssimos, é orientada para aquela profissão, ela abre o seu negócio. A mulher com independência econômica, ela fica livre, às vezes, de um companheiro que não a trata com o devido respeito. Fomos em todos os lugares para atender o interesse das mulheres. Botamos as mulheres marisqueiras no seguro defeso. Esquecidas aquelas que buscavam o caranguejo no mangue. Botamos no seguro defeso. Como botamos as mulheres escalpeladas do Marajó e região amazônica no BPC. Mulheres que perderam o couro cabeludo e às vezes toda a face naquele acidente que cada vez ocorre menos, que a Marinha está combatendo isso, que tinha o cabelo enrolado no eixo de transmissão de um motor. Ela ficava em casa escondida de vergonha. Passaram a ganhar BPC. O número de jovens grávidas em nosso governo diminuiu também. Só tem número positivo. E números, a gente não briga com eles. A gente olha e analisa. Aqui não tem conversa. Vou fazer. Já fizemos. Outras coisas em andamento. Para o futuro temos proposta também. E assim nós nos apresentamos para a população. Desfazendo mentiras para o pai da esquerda. Ele não gosta de nordestino. A minha esposa é filha de um cearense. Dali Crateús. Crateús. Ele não gosta de negros. O meu sogro é o Paulo Negão. Eu arrisquei minha vida tirando um soldado negro da Lagoa em 78. Tenho uma medalha do Exército. Medalha para que eu dou com palmas sobre isso. Arrisquei minha vida numa lagoa de 2,5 metros de profundidade. Por que racista? Os partidos que mais elegeram afrodescendentes são de direita. Das 4 senadoras eleitas, 3 são de partido de direita, 2 do PL. Damares e Tereza Cristina. Uma das ministras mais importantes, Tereza Cristina. Outra também importante, Damares. A família é a base da sociedade. A família é o nosso refúgio para momentos difíceis e de alegria. E o outro lado, o tempo todo massacrando os valores familiares. Vou botar os pastores no seu devido lugar. Vou botar os militares no seu devido lugar. Após falar favorável ao aborto, ele falou que a família brasileira é retrógrada. Ele fala que o agronegócio é fascista. Será que não está vendo o que está acontecendo na Argentina, o agronegócio? A Venezuela é o país mais rico do mundo em petróleo. E seu povo vive numa situação de miséria pior